Que loucura, nossa, vamos divertir. Você tá precisando de ajuda? Você sumiu, que tá lá de verdade, a gente tem... Mas aí aquilo virou um vício pra mim, que foi um refúgio, porque todo excesso esconde uma falha. Na Copa do Mundo, a gente fechou o bar, eu destruí meu próprio bar, 600 pessoas dentro, tipo assim, muita gente dentro do bar, bar fechado, carro de som, e todo mundo divertindo, e eu divertindo, entendeu? Aí tinha gente em cima do balcão jogando as balas, pô, subia na mesa e quebrava, e eu lá no meio, tipo assim, nó, né, que loucura, nó, que vamos divertir, esquecendo que aquilo ali era seu. Fonte de renda, era meu. Uhum. Eu era muito nova também, era mais nova e a gente vai amadurecendo aos poucos. Então, isso que é 2010? Não, 2000, eu não recordo, você acredita? Foi uma fase que eu passei tão difícil que eu quis... Você meio que apagou eu isso. Eu apaguei, eu tive que apagar, porque aí vem a chave. Uhum. Então, eu me endividei, né? Entrei numa situação muito difícil e naquele momento eu tava passando... uma situação difícil, porque você viver isso na época, você é uma pessoa que é sociável, você tá na rua, você tá bebendo, eu sempre gostei dessa parte de estar no meio das pessoas, e eu tive que me recuar, e nisso eu entrei, não é numa depressão, mas eu entrei meio que num estado que, poxa, agora eu vou ter que mudar a minha chave, porque eu tô no fundo do buraco, tô no fundo do poço, e agradecendo a Deus que eu tinha minha família, que sempre me apoiou, né? Então, o que aconteceu? Eu me afastei de todo mundo, fiquei sem celular 3 meses, saí de rede social, foi a chave. Então, aí no primeiro dia que eu decidi isso na minha vida, porque eu tava passando por essas coisas e é muito ruim, eu desinstalei o Instagram, o Facebook, sumi de rede social, fiquei sem telefone, as pessoas que me ligavam tinham que ligar no telefone da minha mãe, aí o que acontece? A gente vê quem é amigo e quem não é. Então, ninguém foi na porta da minha casa bater e falar assim, você tá precisando de ajuda? Você sumiu? Não tive nenhum. Eu era uma pessoa rodeada de pessoas, foi aí que veio, o meu interno pesou muito. Que eu era rodeado de pessoas. A gente tava falando disso esses dias. Ao mesmo tempo, eu não tinha ninguém. E às vezes às vezes a gente desvaloriza a família da gente, que é o pai, a mãe, o irmão, que tá lá de verdade, todo mundo tem atrito com família, mas são as pessoas que estão do seu lado ali naquele momento. Então, ali eu enxerguei que eu tava sozinha, mas que eu tinha pessoas especiais do meu lado que queriam me ver para cima, para frente, né? Então, eu sozinha de amigos, né, entre aspas, afastei de todo mundo, então eu decidi fazer alguma atividade física e dieta, coisa que eu não fazia na época. Então aí eu já comecei, nesse primeiro dia que eu fiz estudo, até dieta. Fui pra dieta, que é o que a gente faz, entra na internet, o erro, né, da gente, entra na internet, caçar alguma coisa, e comecei pela minha cabeça. E nisso eu me propus, todo dia eu vou correr. Então eu comecei a correr na avenida, custava correr no início, mas aí aquilo virou um vício pra mim, que foi um refúgio, porque todo excesso esconde uma falha. Então o meu excesso de gostar da corrida, do esporte, era o que me aliviava. Então a minha falha de estar sozinha, de não estar saindo, eu descontei nisso. E aí nisso eu comecei a treinar. Eu treinava na época na Center Fitness, aí sempre gostei de lá, sempre gostei do ambiente em si, então eu me sentia bem. Então eu comecei a treinar lá, corria na esteira, corria na rua. Aí um dia eu conheci o Fábio, né? Eu queria treinar com o Fábio. Fábio Zaias. O Fábio Zaias. Então, o que eu fiz? Aí eu fui lá, conversei com ele, aí eu pagava as aulas avulsa, porque eu não tinha condição, né? Então eu não tinha como fazer um plano, mas pagava a aula avulsa. Às vezes eu treinava uma vez na semana, 2 vezes na semana. Então a minha vida começou a mudar aí. Eu comecei no esporte, corrida de rua. Depois eu corria todo dia 12 quilômetros. Eu não aceitava eu não fazer, porque já era o psicológico que cobrava. Então o pessoal me via na rua correndo e nisso eu fui emagrecendo muito. Só que quando você emagrece e não tem massa magra, você parece que você tá doente, né? Então comecei a treinar com o Fábio, aí o Fábio me chamou, eu tenho gratidão eterna dessa parte, principalmente dessa parte. Ele me chamou e falou assim, ô Joe, lá eles usam esse termo, né? Joe,
você tá treinando aqui e tal, treina comigo no meu horário, que o horário dele de treino é diferente do horário de funcionamento do estúdio, né? Certo. Então, vamos treinar comigo? Aí eu achei a melhor coisa do mundo, né? Que era alguém ali que, naquela confusão minha de estar sozinha, me estendendo a mão, né? Aí eu falei assim, poxa, eu não tenho condição de pagar a aula no estúdio. Ele tá aqui me chamando para treinar com ele, eu ia pagar só a mensalidade, porque era num horário fora, que não tinha professor trabalhando, aquele horário morto, né? Que era o horário morto dele treinar. E aí eu comecei a treinar com ele, corria, ele me ajudou muito, a gente fazia avaliação física toda semana. Então, essa parte aí, eu voltei pro lado da musculação. Então, o meu excesso, mais uma vez, né, que era minha falha daquele momento, eu comecei a descontar na musculação e na corrida. Então, aí já veio a ideia de, quem sabe, né, subir aos palcos, de me apaixonar também pelo bodybuilding, pelo fisiculturismo, porque é muito bonito. O esporte em si, a gente olha, quem não conhece, vê o pessoal em cima do palco, fala assim, nossa, isso é muito feio, mas a essência é maravilhosa. Então a essência do bodybuilding, a essência do fisiculturismo e ver o Fábio fazendo aquelas coisas, ele foi uma inspiração muito grande para mim, entendeu? Então